Olá, esse é o vídeo da aula 4 de M62 sobre comandos de repetição. Então, esse é o roteiro da aula. Então, primeiro vamos passar pelos comandos de repetição, conceitos gerais sobre comandos de repetição, depois sobre o comando while, listas, o comando for, os comandos break and continue, os laços aninhados e, por fim, alguns exercícios que vocês podem encontrar no site de M62. Então, até agora, vimos como escrever programas capazes de executar comandos de forma sequencial e, se necessário, tomar decisões com relação a executar ou não um bloco de comando. Entretanto, muitas vezes é necessário executar um bloco de comando várias vezes para obter o resultado desejado. Então, por exemplo, caso quiséssemos imprimir todos os números inteiros de 1 até 5, precisaríamos utilizar o print 5 vezes na sequência. Assim como no exemplo anterior, caso quiséssemos imprimir os números inteiros de 1 até 100, precisaríamos executar 100 vezes o comando print, com cada print com um dos números da sequência de 1 até 100. E por último, um outro exemplo, imprimindo os números inteiros de 1 até n. Então, podemos utilizar um código desse formato. Então, na primeira linha é feita a leitura do número n desejado, e na sequência é feito vários ifs, vários comandos condicionais, verificando se aquela condição é verdadeira ou falsa. E caso seja verdadeiro, é impresso o número daquela condição. Porém, com esse trecho de código, a gente só consegue executar para um n menor ou igual a 100. Então, com isso, nós precisamos executar comandos de repetição que executam trechos de códigos diversas vezes. Como primeiro comando, nós vamos ver o comando while. Então, ele vai ser o nosso primeiro comando que iremos visualizar nesse vídeo. E a estrutura do while é conforme apresentado nesse slide. Ele possui uma estrutura bem parecida com um if. Então, aqui nós temos o while e a condição. Então, enquanto essa condição for verdadeira, será executado esse bloco abaixo do while. Assim que essa condição for falsa, não é mais executado esse bloco e o código continua caso exista algo aqui na sequência do while. Então, o funcionamento desse comando possui 3 passos. No primeiro passo, é verificado se a condição é verdadeira. Caso for verdadeira, você deve seguir para o passo 2. E caso contrário, você precisa encerrar o bloco de repetição while e prosseguir para o próximo comando, conforme nós vamos ver no próximo diagrama. O passo 2 é a execução do bloco do comando dentro do while. E o passo 3 é retornar para o passo 1 e verificar novamente se a condição é verdadeira. Então, esse é o diagrama. Então, primeiro é feita uma testagem se a condição é verdadeira. Caso a condição seja verdadeira, é executado todo o comando daquele bloco. Após terminar o comando do bloco, é retornado para a testagem novamente da condição. Caso a condição seja falsa, o bloco não é executado e o código continua na sequência. Então, vamos ver um exemplo utilizando o comando while. Então, com esse exemplo, nós podemos imprimir os números inteiros de 1 até 100. Então, nesse código, esse é o código que faz essa impressão. Então, iniciamos aqui a variável i, atribuindo o valor 1, e fazemos o bloco while, o nosso bloco de repetição, while, para fazer a impressão. Então, vamos começar aqui com i igual a 1. Então, a primeira coisa que é feita é a testagem dessa expressão. Então, o i ele é menor ou igual a 100. Então, o i valendo 1. 1 é menor ou igual a 100. Isso é verdade. Então, esse bloco dentro do while será executado. Então, na sequência, nós imprimimos o valor de i, que no momento é 1. E na sequência, atualizamos o valor de i para o valor
é igual a i mais 1. Então, o i, nesse momento, valendo 1, 1 mais 1, o resultado será atribuído a i. Então, i agora valerá 2. Voltamos para o while. Testamos. O i é menor ou igual a 100? Então, o i valendo 2. 2 é menor ou igual a 100? Isso é verdade. Então, novamente, iremos executar esse bloco abaixo do while. Realizamos o print, informando o valor 2, e atualizamos o valor de i. Então, i vai ser igual a i mais 1, então esse i valendo 2. Então, 2 mais 1 é 3. Então, agora a variável i possui o valor 3. Assim, nós vamos fazendo. Então, vamos supor que em algum momento o i vale 99. Então, 99 é menor ou igual a 100? Isso é verdade. Então, será executado esse bloco. Será feito o print de 99 e atualizamos o valor da variável i. Então, o i vai ser igual a i mais 1, então 99 mais 1. O i vai valer 100. Voltamos para a condição. O i continua sendo menor ou igual a 100? Sim, porque 100 é menor ou igual a 100. Então, isso é verdade, será executado mais uma vez aqui. Então, na sequência será feito o print do valor 100 e atualizamos aqui a variável i. Então, o i vai ser igual a i mais 1, esse i valendo 100, 100 mais 1, 101. Voltamos para o while. O i ele é menor ou igual a 100, então 101 é menor ou igual a 100? Essa condição é falsa. Sendo falso, esse bloco não será executado. E com isso, o programa continuará para a próxima linha, que é a linha do print fim de programa. Do mesmo modo, nós podemos pegar esse código que nós implementamos e generalizar para um valor n qualquer. Então, para um valor n qualquer, nós podemos fazer a leitura de um valor n que o usuário digitará e será transformado para inteiro, já que a entrada do input é do formato do tipo string. E aqui nós temos esse valor n, que é o valor que será impresso por último. E a estrutura é bem parecida, só mudamos aqui de 100 no código anterior para o valor n, sendo esse n passado por um usuário. Além disso, nós podemos fazer contagens regressivas. Então, naquele exemplo anterior, nós estávamos aumentando o valor de i. E nesse exemplo, nós podemos fazer a subtração e ir diminuindo a quantidade da variável. Então, aqui, nesse código, o usuário irá digitar um valor para n, um valor positivo, inteiro positivo. E aqui nós vamos fazer o while, verificando se esse n é maior ou igual a zero. Então, vamos supor que o n possua o valor 2 inicialmente digitado pelo usuário. Então, com isso, a primeira condição é se n é maior ou igual a zero. N sendo 2, então 2 é maior ou igual a zero, isso é verdade. Então, será feita a impressão do valor n, que possui o valor 2, e na sequência nós atualizamos a variável n, sendo que n será igual ao valor de n menos 1, então 2 menos 1, 1. Então, n agora possui o valor 1. Voltamos para o comando while. N é maior ou igual a zero, então n valendo 1, 1 é maior ou igual a zero, isso é verdade. Então, será impresso o valor n e novamente atualizamos a variável n para n menos 1, 1 menos 1, então n terá o valor igual a zero. Na próxima iteração do while, n, que possui o valor igual a zero, é maior ou igual a zero? Isso é verdade. Então, será executado novamente esse bloco do while. Então, o print será feito com o valor zero e na sequência atualizamos a variável n. Então, n vai ser igual a n menos 1, então esse n valendo 0, 0 menos 1 possui o valor menos 1. Então, n agora será igual a menos 1. Voltamos para o comando while. N é maior ou igual a zero, então n igual a menos 1, nesse caso. Menos 1 é maior ou igual a zero? Isso é falso. Então, com isso, esse bloco não será mais executado, já que essa condição é falsa. E o código continuará até esse print com um boom.
Temos agora um exemplo. Então, dados dois números inteiros positivos, calcule o quociente e o resto da divisão inteira entre os dois, usando apenas somas e subtrações. Então, esse exemplo começa com a leitura do valor do dividendo, em que o usuário entrará com o valor do dividendo e será convertido para inteiro, assim como o divisor na próxima linha, onde o usuário entra com o valor do divisor e também será transformado para inteiro. Na sequência, nós iniciamos o quociente com o valor igual a zero. E aqui nós podemos utilizar um comando while. Então, dentro desse comando while, podemos usar a seguinte estrutura. Enquanto o dividendo for maior ou igual ao divisor, então, quanto isso for verdadeiro, nós iremos fazer dividendo é igual a dividendo menos divisor, e o quociente é igual a quociente mais 1. Então, vamos ver um exemplo. Vamos supor que o nosso dividendo seja o valor igual a 7 e o nosso divisor seja o valor igual a 3. Então, o dividendo que vale 7 é maior ou igual ao divisor que vale 3? Isso é verdade. Sendo verdade, nós iremos executar esse trecho de código. Então, o dividendo vale 7, o divisor vale 3. Então, dividendo, nós vamos atualizar a variável dividendo, será igual ao dividendo, o valor dele, menos o valor do divisor. Então, o dividendo atualmente vale 7 e o divisor vale 3. Então, 7 menos 3, o dividendo passa a valer 4. E a variável quociente também será atualizado, então o quociente será igual ao valor de quociente mais 1. Então, inicialmente, o valor de quociente é 0, como foi definido na linha 4. Então, 0 mais 1, o quociente vale 1. Voltamos para o while. Iremos novamente verificar se o dividendo é maior ou igual ao divisor. Então, o dividendo, que vale 4, é maior ou igual a 3, que é o valor do divisor? Sim, isso é verdade. Sendo verdade, nós iremos executar esse bloco abaixo do while. Então, novamente, atualizaremos o valor do dividendo. Ele será igual ao valor do dividendo menos o divisor. Então, o dividendo vale 4, o divisor vale 3. 4 menos 3, o dividendo possuirá o valor igual a 1. E também atualizaremos o quociente. Então, o quociente é igual a quociente mais 1. Quociente vale 1. 1 mais 1, o quociente será atualizado para o valor 2. Voltamos para o while. Dividendo é maior ou igual a divisor? Então, dividendo valendo 1, ele é maior ou igual ao divisor que vale 3? Isso é falso. Sendo falso, não iremos executar esse bloco. Iremos continuar o código caso exista. E aqui existe dois prints que precisamos fazer. Então, o primeiro print é apresentando o valor de quociente. Então, o nosso quociente possui valor igual a 2, e o resto da divisão, que ficou salvo na variável dividendo, possui o valor igual a 1. Próximo exemplo. Como calcular b elevado a e para b pertencente aos números reais e e pertencente aos números naturais? Então, se o e for maior ou igual a 1, podemos usar e menos 1 multiplicações. Então, aqui nós temos o exemplo de b elevado a e, sendo e um valor maior ou igual a 1. Podemos fazer b vezes b, sendo essa quantidade de multiplicações igual a e menos 1 multiplicações. Caso o e seja maior ou igual a 0, podemos usar e multiplicações. E aí, nesse caso, começamos com o valor 1 e fazemos e multiplicações pelo valor b. Vamos para um exemplo com o comando while. Então, dado um número real da base e um número inteiro positivo, que é o expoente, calcule base elevado ao expoente utilizando apenas somas e multiplicações. Então, novamente, o usuário irá digitar o valor base e o valor de expoente. Então, base será do tipo float e expoente será do tipo inteiro. Na sequência, iniciamos o resultado final com o valor da base e o valor de i com 1.
Na sequência, nós podemos utilizar um comando while e verificar se esse valor i é menor do que a quantidade do expoente, lembrando que será feita, conforme mostrado aqui no código, expoente menos uma multiplicações. Então vamos para um exemplo. Vamos supor que a base seja igual a 3 e o expoente seja 3 também. Então, nosso resultado começa com o valor da base, que é 3, e a nossa variável de multiplicações, que é a variável i, começa com o valor igual a 1. Na sequência, nós entramos aqui nesse comando while. Então, i é menor do que o valor de expoente, então o i valendo 1 é menor do que 3. Isso é verdade. Sendo verdade, nós iremos executar o bloco while. Então, dentro desse bloco, iremos atualizar a variável de resultado. Ela será igual ao resultado vezes a base. Então, aqui resultado tinha um valor igual a 3. Então, 3 vezes a base, que também possui valor 3. Resultado possuirá o valor igual a 9. E também atualizamos o valor de i, que é a quantidade de multiplicações que serão feitas. Então, i é igual a i mais 1, sendo que o valor de i é 1. Então, i equivale a 1 mais 1, 1 mais 1. O i será atualizado para o valor 2. Voltamos para o while. I é menor do que expoente, então 2 é menor do que 3? Sim, isso é verdade. Iremos executar novamente esse bloco do while. Então, na sequência, iremos atualizar a variável de resultado. Ela será igual ao resultado vezes a base. Então, resultado que vale 9 e a base que possui o valor 3. Então, 9 vezes 3, o resultado é 27. Então, na variável resultado, foi atribuído o valor 27. E na sequência, atualizamos o valor de i. Então, i é igual a i mais 1. O valor de i é 2. Então, 2 mais 1, i será atribuído em i o valor igual a 3. Voltamos para o while. 3 é menor do que 3. Então, o i vale 3, o expoente também vale 3. Então, 3 é menor do que 3. Isso é verdade. Na verdade, isso é falso. Essa condição é falsa. I não é menor do que 3. I, que vale 3, não é menor do que expoente, que também vale 3. Então, 3 não é menor do que 3. Sendo essa condição falsa, não iremos executar esse bloco. E iremos prosseguir para o restante do código. Na sequência, nós temos um print do resultado, que o resultado é 27. Então, a partir desse código, nós podemos fazer uma base elevada a um expoente a partir de expoente menos uma multiplicações. Então, o próximo exemplo é dado um número base e um número inteiro não negativo, que será o nosso expoente. Calcule base elevado ao expoente utilizando apenas somas e multiplicações. O código é bem parecido com o anterior, porém agora o nosso resultado começa com o valor 1. E o nosso while possui a verificação se i é menor ou igual a expoente. Então vamos supor que a base seja 3 e o expoente seja igual a 0. Então o nosso resultado começa com 1, o valor de i começa com o valor igual a 1. E aqui nós iremos verificar se i é menor ou igual a expoente. Então i, que vale 1, ele é menor ou igual ao expoente que vale 0? Isso é falso. Sendo falso, esse bloco do while já não irá executar nenhuma vez. E continuaremos para o print aqui do resultado. Então, nosso resultado final será igual a 1, ou seja, 3 elevado a 0 possui resultado igual a 1. Vamos supor que o expoente agora seja 2. Então, o resultado começa com 1, o i começa com 1. Então, nesse novo caso, tanto o resultado quanto o i também começam com 1, eles são iniciados novamente. Vamos para o while. Então, o i ele é menor ou igual ao expoente. Então, i, que vale 1, ele é menor ou igual ao expoente, que vale 2? Sim, isso é verdade. Então, com isso,
nós fazemos o bloco while. Então, o resultado vai ser igual a resultado, que vale 1, vezes a base, que é 3. Então, 1 vezes 3, resultado será igual a 3. E a variável i será igual a i mais 1, sendo que esse i vale 1. Então, 1 mais 1, o resultado de i é 2. Voltamos para o while. I ele é menor ou igual ao expoente? Então, o i que vale 2, ele é menor ou igual ao expoente que também vale 2? Sim, isso é verdade. Sendo verdade, nós iremos executar esse bloco. Então, resultado será atualizado. A variável resultado terá um valor igual ao resultado, que vale 3, vezes a base, que também vale 3. Então, 3 vezes 3, resultado possui valor igual a 9. E a variável i também será atualizada, então i será igual a i mais 1, i valendo 2, 2 mais 1, a variável i possuirá o valor igual a 3. Voltamos para o while. 3, ele é menor ou igual a 2? Isso é falso. Sendo falso, esse bloco não será executado. A próxima linha de código tem um print do resultado, que o print será igual a 9. Então, 3 elevado a 2 tem um resultado igual a 9. Então, o que acontece se a condição for falsa na primeira vez, conforme esse código, onde o a possui valor igual a 0, e dentro desse while, a condição, a verificação é se a é maior ou igual a 0, então 0 é maior ou igual a 0, esse resultado é falso. Então, nesse caso, o que acontece é que o programa nunca entrará dentro desse bloco de repetição do comando while. E o que acontece se a condição for sempre verdadeira? Então, aqui nós temos o a recebendo o valor igual a 0. A condição é a maior ou igual a 0. No primeiro caso, 0 é maior ou igual a 0, isso é verdade. Atualizaremos o valor de a. Então, a vai ser igual a a mais 1, o a valendo 0. 0 mais 1, o a terá o valor igual a 1. E no final temos um print de a, então o a possui valor 1 aqui. Voltamos para o while. 1 é maior ou igual a 0, isso é verdade. Caso vocês continuem fazendo essa verificação, o a sempre vai aumentar de 1 em 1, então esse número do a sempre vai ser maior ou igual a 0. Caso, então, essa condição do while sempre seja verdadeira, o programa entrará num bloco e nunca mais irá sair, o que é conhecido também como loop infinito. O próximo exemplo é como calcular b elevado a e para o b pertencente ao conjunto dos números reais e e pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, para o e maior ou igual a 0, usamos e multiplicações, conforme vimos no exemplo anterior. E para o e menor do que 0, usamos o módulo de e divisões, conforme mostrado aqui no slide. Então, o código para isso, podemos utilizar aquele mesmo resultado iniciando como 1, conforme vimos no slide anterior. Enquanto o nosso expoente for maior do que 0, nós podemos utilizar aquele mesmo código utilizado anteriormente, só que agora nós podemos ir diminuindo o expoente de 1 em 1. Caso o expoente seja menor do que 0, ao invés da multiplicação, nós fazemos a divisão, e ao invés da subtração, nós podemos fazer a adição do valor igual a 1. Então, com isso, é garantido que o expoente, caso ele seja positivo, é feito multiplicações, caso ele seja negativo, é feito divisões. E aqui é importante notar, por exemplo, caso o expoente seja igual a menos 2, então ele será aumentado de 1 em 1 até ele chegar igual a 0. Quando ele chega igual a 0, essa condição ela é falsa, já que 0 não é menor do que 0. E esse bloco não é mais executado. E assim também, como se o expoente for igual a 2, positivo, ele será diminuído de 1 em 1. E aqui, quando o expoente chegar a 0, será parado esse trecho de código, já que 0
Ele não é maior do que zero. E aqui vale notar que, como ele nunca diminui do valor igual a zero, o número positivo ele nunca vai para um valor negativo dentro desse while, por exemplo. Então, o expoente sempre vai parar quando atingir o valor igual a zero. E o mesmo vale também para o expoente, caso ele seja negativo. Essa ordem dos whiles, elas não tem nenhuma importância, então nós podemos inverter a ordem também. E nada será comprometido no nosso código. E além disso é garantido, já que o número um expoente negativo sempre é aumentado caso ele seja menor ou igual a zero. E ele parará esse trecho quando atingir o valor igual a zero. Ele nunca entrará no próximo while, já que essa condição sempre será falsa, já que zero não é maior do que zero. Então, esse código executa corretamente a condição do expoente ser positivo ou negativo. Próximo exemplo é determinando a quantidade de números inteiros fornecidos por um programa até a leitura de um número não positivo. Então aqui nós temos um código em que a variável n, que é a nossa contadora, começa com zero, que é a quantidade de números positivos fornecidos, e aqui nós estamos utilizando uma variável do tipo flag, indicando que a condição é verdadeira. Então, enquanto essa condição for verdadeira, inicialmente ela já é verdadeira, nós iremos ler aqui um valor x que o usuário indicará. Caso esse valor x seja maior do que zero, nós aumentamos a nossa variável contadora n, que inicialmente possui valor igual a zero, atribuindo o valor mais 1 para o valor atual dela. Então, caso seja zero, o valor de n será atualizado para 1. Então, na sequência, caso n seja igual a 1, ele será atualizado para 2, assim sucessivamente. Caso contrário, então caso x não seja maior do que zero, nós podemos atualizar aquela variável flag, a variável ok, para false. Caso essa atualização seja feita para a variável ok, na próxima iteração do while, então a condição será false. Então, esse bloco sendo false, a condição do while sendo false, não será executado o bloco, e assim o programa irá parar. Quando o programa parar, nós podemos fazer um print da quantidade de números positivos fornecidos, salvo na variável contadora n. No próximo exemplo, então, dado um inteiro positivo n, calcular o valor de n fatorial. Então, novamente, o usuário entrará com o valor n para ser calculado. E na sequência, nós atribuímos o valor fatorial resultante como 1 e o valor de i, que é o número que será multiplicado, como 1. E na sequência nós fazemos o cálculo. Então, enquanto i for menor ou igual a n, nós fazemos a atualização da variável fatorial, que é o resultado final do valor fatorial do valor n, e atualizamos a variável i. Então, vamos supor que o usuário digite o valor 4 para n. Então, a variável fatorial começa com 1 e a variável i começa com 1. Sendo essa variável i que será utilizada para a multiplicação. Então, entrará no bloco while. Então, será feita a comparação se i é menor ou igual a n. Então, i valendo 1 é menor ou igual a 4. Isso é verdade. Sendo verdade, nós iremos executar o que está dentro do bloco while. Então, a primeira coisa que será feita é a atualização da valor fatorial. Então, o fatorial será igual a fatorial, que já estava atribuído, que no nosso caso começou com um valor igual a 1, vezes o valor de i. Então, 1 vezes 1, o resultado é 1. Na sequência, atualizamos o valor de i. Então, i será igual a i mais 1. Esse i começou com 1, então 1 mais 1 tem o resultado igual a 2. Voltamos para o while. 2, ele é menor ou igual a 4? Sim, isso é verdade. Então, iremos executar novamente o bloco do while.
Atualizamos o valor de fatorial. Então, fatorial será igual a fatorial vezes i. Fatorial vale 1 e o i vale 2. Então, 1 vezes 2, o resultado é 2, que será atribuído à variável fatorial. E na sequência atualizamos o valor de i. Então, i será igual a 2 mais 1, que é o resultado igual a 3. Voltamos para o while. I, ele é menor ou igual a n? Então, 3 é menor ou igual a 4. Sim, isso é verdade. Então, aqui iremos entrar no bloco do while. Fatorial será atualizado. Então, será igual a fatorial, que vale 2, vezes i, que vale 3, 2 vezes 3, o resultado é 6. Na sequência, atualizamos o i para o valor igual a i mais 1, 3 mais 1, então 4. O i vale 4. Voltamos para cá. 4, ele é menor ou igual a 4? Sim, isso é verdade. Entramos no bloco do while. Fatorial será igual a fatorial vezes i. Então, 6 vezes 4, o resultado é 24. E na sequência atualizamos o valor de i. Então, i será igual a 4 mais 1, que é 5. Voltamos para o bloco do while. No while, o i ele é menor ou igual a n. Então, 5 ele é menor ou igual a 4. Isso é falso, então não será executado mais o bloco while. Na sequência, temos um print que o resultado está salvo na variável fat, que tem o valor igual a 24. Então, 4 fatorial é igual a 24. Podemos deixar o código um pouco mais eficiente, já que na primeira comparação que nós fizemos no exemplo anterior, a variável fatorial ela não foi atualizada, já que fatorial que começa com 1 vezes o i que começava com 1, 1 vezes 1 tinha um valor igual a 1, a multiplicação. Podemos começar o fatorial com um valor igual a 2, e assim pularemos a multiplicação do valor igual a 1. Outra opção é começar, ao invés de ir somando o valor da nossa multiplicação, né, o valor que fazia a multiplicação, que era a variável i, nós podemos fazer a subtração. Então, a partir da leitura n, do valor n, nós podemos fazer o variável que tem o resultado é igual a variável que tem o resultado vezes esse n, e a cada iteração nós podemos diminuir n no valor igual a 1. Então, por exemplo, no 4 seria feito inicialmente a fatorial que vale igual a 1 vezes 4, e na sequência o n é atualizado para 3. Então, 4 menos 1 é igual a 3. E fica nesse laço até que o n seja maior do que 0. Novamente, podemos otimizar o nosso código. Ao invés de ser n igual a 0, podemos deixar n igual a 1. Então, o n vai ser multiplicado até o valor 2, já que a multiplicação igual a 1 não tem nenhum impacto no fatorial. No próximo assunto, nós vamos ver lista, uma visão geral sobre lista, já que esse tema será abordado num vídeo posterior. Então, uma lista é uma estrutura de Python que armazena múltiplos dados. Então, aqui nós temos um exemplo de lista, que ela tem um dado 1, um dado 2, um dado 3, até um dado n. Podemos ter todos os dados do mesmo tipo. Então, aqui temos uma lista com os dados do tipo inteiro, e aqui a lista começa com colchetes e termina com colchetes, e os valores são separados por vírgula. Então, no primeiro item da lista, nós temos o valor 40, no segundo nós temos o valor 3, 61, 7 e por último 3. Todos eles são do tipo inteiro. Nesse outro exemplo, nós temos uma lista de booleanos. Então, o primeiro valor é true, o segundo é false, o terceiro é true. Novamente, início e final em colchetes, e eles estão separados por vírgula. Além disso, nós podemos ter dados de tipos misturados, como nesse exemplo, onde temos na primeira posição uma string, depois um inteiro, um booleano, um dado do tipo float, uma string e um inteiro.
Podemos acessar um elemento em uma lista indicando sua posição. Então, o primeiro elemento fica na posição 0 da lista. Então, por exemplo, nós temos a lista azul 51, amarelo 55, true e 7.2. Caso nós acessarmos o valor 0, então para acessar utilizamos o colchete e o índice da posição que nós queremos acessar, nesse caso 0, lembrando que a primeira posição é 0. Imprimimos o valor correspondente a essa posição dentro da lista. No caso, a posição 0 é a primeira, então será impresso o azul, a string azul. Na sequência, temos o exemplo com o índice 1, onde é impresso o valor 51. O valor 2, então, esse é o valor de índice 2 dessa lista, onde tem a string amarelo. Também podemos utilizar valores negativos. Então, caso utilizarmos aqui o valor -1, ele imprime o último elemento da lista, que é o 7.2. Podemos utilizar também o -2, que ele imprimiria o true, e assim sucessivamente. A função len retorna o número de elementos da lista. Então, o len da nossa lista é 6, já que ele tem 6 elementos dentro dela. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos utilizar um while para percorrer todos os elementos de uma lista. Então, por exemplo, temos a lista letras, que tem A, B, C, D, E, F e G. Podemos começar com o nosso índice, que será representado pela variável i, atribuindo o valor igual a 0. Então, podemos utilizar um while. Então, enquanto esse valor de i for menor do que o tamanho da lista, e aqui o tamanho da lista é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O tamanho da lista é 7. Então, enquanto essa variável i for menor do que 7, nós fazemos um print da posição i da nossa lista e atualizamos i para ser i igual a i mais 1. Então, inicialmente será impresso o valor 0, depois atualizamos o i para o valor igual a 1, verificamos novamente aqui no while, então 1 continua sendo menor do que 7, mostramos aqui a lista na posição, no índice 1, atualizamos o i para o valor igual a 2 e assim sucessivamente. Além disso, podemos encontrar o máximo de um conjunto de números positivos. Então aqui nós temos uma lista de números. Essa lista tem o 3, 1, o 7, o 9 e o 4. E nós temos o seguinte código. Podemos começar o valor máximo igual a 0. Então, lembrando que essa lista tem apenas números positivos. Novamente, iremos percorrer, como vimos no slide anterior, todos os itens dessa lista. Porém, aqui dentro do while, nós podemos utilizar um if, um comando condicional, verificando se o números, essa lista números, no índice i, que é a nossa variável de índices, se ela for maior do que o valor máximo que nós temos, que inicialmente é o valor 0, o valor máximo será atualizado para o valor da lista no índice i. Então, vamos ver um exemplo. Vamos pegar esse exemplo do slide. Então, a primeira condição é se 0 é menor do que 5, que é o tamanho dessa lista. Então, 0 é menor do que 5. Entramos dentro desse bloco. Depois, na sequência, nós fazemos o if. Então, se números na posição 0. Então, números na posição 0, números na posição 0 é o valor 3. 3 é maior do que o máximo, que vale 0. 3 é maior do que 0. Isso é verdade. Então, vamos executar o que está dentro do bloco if. Dentro do bloco if, existe a atualização da variável máximo para números na posição i, que é a posição 0. Então, números na posição 0 é o valor 3. Então, máximo vale 3. Na sequência, atualizamos o i para o valor igual a 1. Voltamos para o while. Então, 1 é menor do que 5.
é verdade. Na sequência, vamos para o if. Números na posição i, que agora vale 1. Então, números na posição 1, no índice 1, é o valor 1. 1 é maior do que o máximo, que vale 3. Isso é falso. Então, não executamos esse bloco do if e atualizamos o valor de i. E agora vale 2. Voltamos para o while. 2 é menor do que 5, isso é verdade. Números na posição 2, que é o 7, é maior do que o máximo, que é 3? Sim, é verdade. Então, executamos esse bloco do if. Dentro do bloco é a atualização do máximo. Então, máximo é igual a números na posição 2, que é o nosso 7. Atualizamos o valor de i para 3. Voltamos para o while. 3 é menor do que 5, é verdade. Vamos para o if. Números de 3, que é o 9. É maior do que o máximo, que é 7? Sim, isso é verdade. Então, entramos aqui dentro do bloco do if, onde atualizamos a variável máximo para números de 3, que é o valor igual a 9. Então, máximo vale 9. Atualizamos o valor de i. E agora vale 4. 4 é menor do que 5. Entramos no if. Então, o if é se números na posição 4, que possui o valor 4, é maior do que o máximo, que é 9? Não, isso não é verdade. Não é executado. Atualizamos o valor de i para 5 agora. 5 é menor do que 5? Isso é falso. Então, não é mais executado o while. Então, o nosso valor máximo, que é apresentado no final, possui um valor igual a 9. Próximo exemplo. Encontrando o número máximo o máximo de um conjunto de números quaisquer. Novamente, temos a lista e temos um máximo, começando com 0. Iremos fazer todo aquele processo novamente, que foi descrito no slide anterior, verificando sempre se o número de i é maior do que o máximo. Então, vamos verificar aqui. Menos 3 é maior do que o máximo, que vale 0? Falso. Quando for para o próximo i. Menos 1 é maior do que o máximo, que é 0? Falso. Menos 7 é maior do que o máximo, que é 0? Falso. Menos 9 é maior do que o máximo, que é 0? Falso. E menos 4 é maior do que o máximo, que é 0? Também é falso. Então, esse código ele não consegue lidar com esse caso, onde que temos apenas números negativos e o máximo começa com um valor igual a 0, que já é maior que todos os números da nossa lista. Para isso, nós precisamos modificar o nosso código. Então, o máximo ele será inicializado com números na posição 0, que é o menos 3. E agora nós não precisamos verificar o i começando em 0, mas podemos começar em 1, já que o máximo ele já é atribuído com o valor de números de 0. Então, nós começamos de 1 para frente. E o mesmo processo é realizado. Aqui, como resultado, o valor máximo é igual a menos 1. O próximo comando que nós vamos ver é o comando for. Então, podemos percorrer uma lista de forma mais compacta com o comando for. O for ele tem essa estrutura. Então, é for a variável in na lista. E esse bloco irá repetir até que todos os itens da lista sejam percorridos. Esses dois códigos eles são equivalentes. Então, aqui, nesse primeiro código, era o que a gente estava vendo anteriormente, onde que para cada índice da lista, até o tamanho máximo dela, nós mostramos a lista naquela posição. Ao invés de fazer isso, nós podemos utilizar um for. Então, esse for ele vai percorrer cada uma das letras dentro da lista letras, e cada uma delas será utilizada, cada uma por vez, nessa variável letra. Então, o que será feito aqui? Esse for irá percorrer todas as letras da lista letras da seguinte maneira. Então, primeiro, ele terá o valor de A, depois o valor de B, o valor de C, o valor de D, E
F por último G. Então, esses dois códigos eles são equivalentes do modo de percorrer essa lista de letras. Vamos, por exemplo, do comando for para encontrar o máximo de um conjunto de números positivos. Então, novamente, temos o mesmo conjunto dos slides anteriores. Aqui nós estamos percorrendo cada um dos números dessa lista de números. Então, primeiro vai ser 3, depois 1, 7, 9 e 4. Começamos com o máximo igual a 0. Se o número for maior do que o máximo é atualizado. Então, ele vai percorrer todas as itens e fazer a verificação se esse if é verdadeiro e atualizar o máximo. E assim que ele terminar, é mostrado o print do valor máximo, que no caso é o valor 9. Podemos fazer o mesmo exemplo, só que agora começando o máximo com o primeiro valor da lista. E novamente será comparado para cada um dos números da lista números, para cada um do número da lista números, será comparado se ele é maior do que o valor máximo. Caso for maior, ele será atualizado para a variável máxima. A função range gera uma sequência de inteiros, e uma sequência de inteiros pode ser transformada numa lista usando a função list. Então temos aqui a função range, passando de 2 até 6, incluindo 2 e excluindo 6, e na sequência transformado para a lista. Então, com isso nós temos a lista 2, 3, 4 e 5. Lembrando que o 2 é incluído e o último número aqui, que é o 6, não é incluído. A função range recebe como argumentos os limites da sequência a ser gerada. O primeiro número é incluído da sequência, mas o último não. Então aqui nesse exemplo, temos o range de 1 até 5, onde o 1 é incluído e o 5 não é incluído. Próximo exemplo, de 0 até 4, o 0 é incluído e o 4 não é incluído. O próximo exemplo é de 0 até menos 5, onde a lista é vazia, já que não estamos diminuindo o range, por padrão é sempre valor aumentando. Se a sequência começa com 0, o primeiro número pode ser omitido. Então, nesse caso, aqui, range, passamos apenas o valor 4, já entendido que o primeiro valor é o 0. Então, isso aqui é exatamente igual a range de 0,4. Então, o primeiro número é o 0, o último é o 4, o primeiro é incluído e o último não é incluído. A função range pode receber um terceiro argumento, ele é opcional, que define o incremento usado na geração da sequência de números. Então aqui nós temos um range, começando de 2, indo até 10, porém o 10 não é incluído. E aqui, ao invés de ir de 1 em 1, nós passamos o nosso terceiro argumento, que é o incremento. Então ele vai de 2 em 2. Então começa em 2, depois ele não vai de 1 em 1, então é 2, 4, 6 e 8. Lembrando que o 10 não é incluído. No próximo exemplo, 1 e 15, o 1 é incluído, o 15 não. E o nosso incremento é de 3 em 3, então 1, 4, 7, 10 e 13. Podemos também fazer com um incremento negativo. Então, nesse último exemplo, começamos em 5, terminamos em 0 e o incremento é de menos 1. Então, 5, menos 1, 4, menos 1, 3, menos 1, 2, menos 1, 1 e o 0 não é incluído. Note que podemos utilizar o range n em conjunto com for para repetir a operação n vezes. Então, nesse exemplo, o que nós fazemos é um for percorrendo uma lista que inicia em 0 e vai até 99, já que o 100 não é incluído. Então, ela possui 100 números. E esse for irá percorrer 100 vezes essa lista, para cada um dos valores dessa lista, e será feito um print. Então, essa função será impressa 100 vezes, devido a essa lista de tamanho 100. No comando for, não precisamos explicitamente converter a sequência de inteiros gerados por um comando range numa lista. Então,
não precisamos transformar numa lista, podemos fazer diretamente um range com o valor do número. Nesse exemplo, o usuário irá digitar um número inteiro positivo, que será atribuído na variável n, e aqui será feito um for percorrendo de 0 até esse valor de n, não incluso esse valor de n. E ao final, cada uma das vezes será impresso, essa lista será impressa n vezes. Então, nesse exemplo, imprimindo os números inteiros de 1 até n, essa é a estrutura geral, né, que nós podemos utilizar. Então aqui o range começa em 1, já que queremos que ele comece no valor igual a 1. E como queremos imprimir até o valor 100, então 100 precisa estar incluído, devemos ir até o valor 101. 101 não será incluído. Dentro desse for será impresso o valor de i, então o i começará com 1, depois com 2, 3, até o valor 100, que é o range incluído aqui, definido aqui. Também podemos generalizar de 1 até n. Então aqui, esse era o nosso código base, daqui de cima. Podemos fazer algumas modificações, então o usuário irá digitar um valor n. E aqui nós podemos fazer um range de 1 até n mais 1, lembrando que n mais 1 não será incluído e o último valor incluído será o valor n. Então vamos ver um exemplo imprimindo as n primeiras potências de 2 sem usar o operador de exponenciação. Então o usuário irá digitar um valor n, que é um inteiro positivo. Iremos definir a potência começando com 1. Depois nós iremos fazer um for percorrendo de 0 até n menos 1, lembrando que o n não é incluído, onde a potência será igual a potência vezes 2. E depois também será feito um print dentro do for. Então vamos ver um exemplo. Vamos supor que o usuário digite 3. Então, n começou com, possui valor igual a 3 e potência começou com valor igual a 1. Então, o range ele vai de 0 até 3, incluindo 0 e excluindo 3. Então, ele possuirá os valores 0, 1 e 2. Então, nós iremos percorrer primeiro começando com o valor 0. Então, iremos fazer potência é igual a potência vezes 2, potência vale 1. 1 vezes 2 é igual a 2. Então, potência possui valor igual a 2. Na sequência, será feito um print de potência que possui o valor igual a 2. Próxima iteração do for, agora o i vale 1, que é o próximo item desse range. Iremos fazer novamente a atualização de potência, então potência será igual a potência vezes 2. Potência aqui possui o valor igual a 2, então 2 vezes 2, 4. E será feito um print de potência que possui valor igual a 4. Na última iteração do i, o i vale o valor igual a 2. Potência é igual a potência vezes 2, potência vale 4, 4 vezes 2, 8. Então potência possui o valor igual a 8. E no fim será feito um print do valor igual a 8. Como no exemplo anterior, em vários problemas precisamos combinar dados em uma variável utilizando alguma operação. Esse tipo de variável é chamada de acumuladora. Por exemplo, somando os números inteiros de 1 até n. Então, nesse exemplo, o usuário irá digitar um valor para n novamente, um valor inteiro positivo. Temos a nossa variável acumuladora, que será a nossa soma. E podemos percorrer de 1 até n mais 1, lembrando que o 1 é incluído e o n mais 1 é excluído, então é de 1 até n, esse range. E na sequência é feita uma soma nessa variável acumuladora. Então vamos supor que n tem o valor igual a 3. Então inicialmente soma será igual a 0. O nosso range irá de 1 até 4, incluindo 1 e excluindo 4. Então, será 1, 2 e 3. Na primeira iteração, o i vale 1. Então, soma será igual a soma mais 1. Soma vale 0, o i vale 1. 0 mais 1, resultado é igual a 1.
então soma possuirá o valor igual a 1. Próxima iteração, o i vale 2. Então agora, soma será igual a soma mais 1. Então soma vale 1. 1 mais 2, resultado é 3. Então soma agora possui o valor igual a 3. E na última iteração, o i vale 3. Dentro do for será feito soma mais i, soma vale 3, o i também vale 3, 3 mais 3, soma vale 6. Então o print final será de 6. No próximo exemplo, vamos calcular n fatorial. Então, novamente, o usuário irá digitar o valor de n. Teremos uma variável acumuladora que será o fatorial. E a mesma estrutura do exemplo anterior nós podemos utilizar. Porém, agora, ao invés de fazer uma soma, como no exemplo anterior, nós podemos fazer uma multiplicação. Novamente, naquele caso do 3, vamos supor que n seja 3, o fatorial começa em 1, o range vai de 1 até 4, incluindo 1 e excluindo 4, então 1, 2 e 3. Na primeira iteração, o i vale 1. Então, fatorial é igual a fatorial vezes i, fatorial vale 1, o i também vale 1, 1 vezes 1, resultado é igual a 1. Então, fatorial possuirá o valor igual a 1. Próxima iteração, o i vale 2. Vamos atualizar o fatorial. Então, fatorial será igual a fatorial vezes i, fatorial ele vale 1 e o i vale 2, 1 vezes 2 tem um resultado igual a 2. Então, fatorial agora possui o valor igual a 2. E por fim, o i vale 3 agora, na última iteração. Iremos atualizar novamente o fatorial. Fatorial será igual a fatorial vezes i, fatorial vale 2, o i vale 3, 2 vezes 3, 6. Então, fatorial possui o valor igual a 6. E o print final, o fatorial vale 6. Podemos otimizar o código. Ao invés de começar com a primeira iteração começando com 1, podemos começar com 2. Então, no mesmo caso do 3, que o n vale 3, o range agora vai de 2 até n mais 1, que é 4. Então, inclui 2 e exclui 4, então 2 e 3. Primeira iteração, o i vale 2, então fatorial vale 1. 1 vezes 2 possui o resultado igual a 2. Na segunda e última iteração, o i vale 3. 2 vezes 3, resultado igual a 6. Então, o resultado é o mesmo, só otimizamos da implementação anterior, começava em 1 para 2, já que o fatorial é de 1, não precisa ser calculado, que ele possui o resultado igual a 1. Da mesma forma, podemos modificar o nosso código, que ao invés de aumentar o valor do range, né, do valor do i, podemos diminuir. Então, começando em n, indo até 1, de incremento menos 1, incluindo n e excluindo, excluindo 1. Na sequência, vamos ver os comandos break e continue. Então, nós vimos que o comando for percorre uma lista completa. Às vezes, queremos interromper a execução do for antes dele percorrer a lista completa. O comando break faz com que a execução de um laço de repetição seja finalizada, passando a execução para o próximo comando após o laço. Então vamos ver um exemplo. Procurando um valor em uma lista sem elementos repetidos. Então aqui, esse é o código. O usuário irá digitar um valor x. Para cada um dos elementos dessa lista, 2, 4, 7, 1, 0, 8, 9, 5, será feita a verificação do elemento i, então começando com 2, depois 4, 7, 1 e assim sucessivamente. Depois será feito um if, então caso i seja igual a x, que é o valor que o usuário digitou, será feito um print em que o elemento foi encontrado. Após encontrarmos o valor, podemos encerrar a busca. Então, esse é o nosso código exatamente igual a esse bloco de cima. Podemos adicionar um break, já que, como o elemento já foi encontrado, não precisamos continuar verificando a lista, já que ele já foi encontrado dentro dessa lista. Então, temos aqui um exemplo
o que será impresso no seguinte código? Então vamos ver o que será impresso. O range, nós estamos utilizando um range de 1 até 10, então incluindo 1 e excluindo 10, então é de 1. Começa em 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai até 9. E o i vai atribuir cada um dos valores por vez. Então o i começa com 1. O i começando com 1 será feita a verificação. 1 é igual a 5. Isso é falso, então não será executado esse bloco do if. Na sequência será feito um print do valor de i, que possui o valor igual a 1. Depois, próxima iteração, o i vale 2. 2 é igual a 5, isso é falso. Então não será executado e será executado o print, já que ele não está dentro do bloco do if. Então até agora a nossa saída possui 1 e 2. Próxima execução, o i vale 3. 3 também não é igual a 5 e será impresso 3. Próxima iteração, 4. O i vale 4. 4 também não é igual a 5, será impresso 4. Próxima iteração, 5. 5 é igual a 5. Opa, entrou no if. Essa condição é verdadeira. Entrou no if e o if tem um break. Esse break realizará a interrupção desse for. Então, ele para aqui e continua fora do for, que tem esse print. Então, a nossa saída terá 1, 2, 3, 4, 5 e o print de fim de programa. Determinando a quantidade de números inteiros positivos fornecidos para um programa. Esse é um código que faz isso. Então, nós temos aqui uma variável acumuladora e uma variável do tipo flag, que nós temos um while com essa variável do tipo flag, em que o usuário, cada iteração, entrará com um número positivo, e se esse número for maior do que 0, a variável acumuladora, que soma a quantidade de números positivos, aumentará em 1. Caso contrário, a variável flag possuirá o valor igual a false. Então, esse exemplo nós vimos nos slides anteriores. Podemos atualizar o nosso código da seguinte maneira. Podemos deixar um while true, então essa condição sempre vai ser verdadeira. Porém, caso o x for menor ou igual a 0, então ele não entrará nesse if e entrará no else, que fará um break, que realizará a interrupção desse comando while. Outra opção, outro código que tem o mesmo resultado, é fazer a verificação se o x ele é menor ou igual a 0. Então, caso isso seja verdade, então ele é um número não positivo. E com isso nós podemos fazer um break desse código. Caso contrário, então ele é positivo, nós podemos adicionar na variável acumuladora. E a última opção é tirar o else. Então, caso isso seja verdade, então caso ele seja menor ou igual a 0, será feito um break. E na sequência, caso isso não seja verdade, ele irá executar o restante do código dentro do while, que é exatamente a atualização da nossa variável acumuladora. Então, todos esses códigos fazem a mesma coisa, então são diversas implementações, considerando variáveis flag e do tipo break. Podemos utilizar o comando else para executar um bloco de comandos apenas caso o comando for ou o comando while tenha sido executado sem interrupção, ou seja, sem o break. Então, um exemplo de encontrando um elemento x em uma lista. Nesse exemplo, o usuário irá digitar o valor de x, que é o número, e na sequência será feita a verificação conforme vimos nos últimos slides. Então, caso o valor x esteja dentro da lista, sendo cada um dos itens da lista, que será percorrido um de cada vez, será impresso o elemento foi encontrado, o elemento indicado pelo usuário, e terá feito um break. Caso em nenhuma das iterações do for tenha acontecido esse break, ele entrará no else, indicando que o elemento x não está na lista.
E quando o break é executado, o bloco else é ignorado. O comando contínuo faz com que a execução atual do bloco de comandos do laço de repetição seja finalizada, passando a execução para a próxima iteração do laço. Então, o que será impresso no seguinte código? Então, aqui nós temos um range de 1 até 6, incluindo 1 e excluindo 6. E temos um if, então caso o nosso i seja igual a 3, temos aqui um contínuo. Então, o que será executado aqui? No primeiro caso, o i vale 1. Então, o i valendo 1 é igual a 3, isso é falso. Então, será impresso o valor 1. Próxima iteração, o i vale 2. O i valendo 2, 2 é igual a 3, isso é falso. Imprime o 2 na sequência. Próxima iteração, o i vale 3, 3 é igual a 3, então essa condição é verdadeira. Então, iremos executar o que está dentro do bloco if. E o que tem dentro do bloco if é um contínuo. Então, com o contínuo, essa execução do i igual a 3 será finalizada, passando para a próxima iteração. Então, não será feito o print. Próxima iteração, o i vale 4. 4 é igual a 3, isso é falso, será impresso o valor 4. E a última, i igual a 5, 5 é igual a 3, isso é falso, será impresso o valor igual a 5. Acabou o for, vamos continuar o código e na sequência temos um print de fim de programa. Então a saída é 1, 2, 4 e 5 e o fim de programa. Esses dois códigos são equivalentes e imprimem apenas os elementos pares da lista. Então aqui nós estamos percorrendo cada um dos elementos da lista e se o resto da divisão do elemento por 2 for igual a 0, será impresso o valor desse elemento. E esse segundo código, ele possui uma estrutura bem similar, porém aqui nós estamos verificando se o resto da divisão é igual a 1, então ele é ímpar, nós fazemos um contínuo para a próxima iteração desse for. Caso ele não seja ímpar, então ele não entrará no if e será feito apenas um print do valor de i, indicando um número par. Na sequência vamos ver os laços aninhados. Então, em muitas situações é necessário implementar um laço, um bloco de repetição, dentro de um outro laço. Esses blocos de comandos são conhecidos como laços aninhados. Então, um exemplo, podemos imprimir as tabuadas dos números de 1 até 10. Então, nesse primeiro for, nós estamos percorrendo os valores de 1 até 10, já que o 11 não é incluído. E será impressa a tabuada do valor i, que é daquela iteração. Dentro desse for, dentro desse bloco for, temos um outro for, percorrendo de 1 até 10 novamente. Então, o que será impresso aqui? Começará com esse i valendo igual a 1. Então, será impressa a tabuada do 1. Esse é o print. E na sequência é feito outro for com essa variável j percorrendo de 1 até 10. E dentro desse for será impresso o valor de i, que na primeira iteração é 1, vezes o valor de j, que vai de 1 até 10, cada um por vez. E será feita a multiplicação de i vezes j. Então, o j começará com 1, depois 2, depois 3, até o valor 10. Terminou esse for, vamos para a próxima iteração do for lá de fora, esse daqui. Na próxima iteração, o i vale 2, então será a tabuada do 2. E aqui novamente teremos um for interno, que é esse da variável j, indo de 1 até 10. Então, será feita 2 vezes 1, 2 vezes 2, até 2 vezes 10. Terminou esse for, voltamos para o for de fora. Então, o i agora vale 3, assim sucessivamente até o valor de 10 para i. No próximo exemplo, vamos imprimir um retângulo com n linhas e m colunas, com esse caractere. Então, aqui o usuário indicará o número de linhas e o número de colunas. Percorreremos as n linhas que o usuário indicou e cada uma das linhas tem m colunas. Para cada uma delas será feita a impressão do caractere.
Então aqui cada um dos caracteres será colocados um do lado do outro, já que o nosso end possui o parâmetro string vazia. E ao final que terminou todas as colunas, será impresso um print, fazendo só a quebra de linha. Da mesma forma, nós podemos fazer utilizando apenas um for, percorrendo todas as linhas, e para cada coluna nós podemos fazer a repetição de strings com o caractere vezes m, indicando as m colunas. No próximo exemplo, vamos imprimir um triângulo retângulo isósceles de catetos de tamanho dado. Então aqui o usuário irá indicar o tamanho dos catetos e o caractere que será utilizado. Na sequência será feita de 1 até n linhas, e cada linha possui um valor i colunas que vem desse for externo. E dentro disso, dentro do for interno, iremos imprimir uma quantidade j de caracteres. Novamente, utilizamos o end com string vazia para realizarmos impressões juntas e um print ao final de cada uma das linhas para pular para a próxima linha. Da mesma forma, podemos simplificar o código realizando a impressão do caractere salvo na variável c por i vezes. No próximo exemplo, vamos imprimir todos os horários de um dia no formato hora e minutos. Então, o for de fora, for externo, vai de 0 até 23 pelo range, e o for interno vai de 0 até 59. Na sequência é feito o print da hora, que vem do for externo, do minuto, que é do for interno. Podemos fazer a formatação, algumas formatações, e também podemos incluir os segundos. Então, o primeiro for mais externo tem as horas, o segundo for tem os minutos e o for mais interno tem os segundos. E na sequência vocês podem encontrar alguns exercícios nos slides no site de M62.